Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que me ouve. Um plantão direto de Liverpool, um direto de Liverpool Express, gravado às pressas, sem introdução, sem abertura, sem muita edição, porque eu não sei editar, mas o Liverpool fechou com o Alexander Isak. Já tivemos o Rio e Gol do Fabrício Romano, a novela que se arrastou a janela inteira ficou para o último dia da janela de transferências internacional lá da Inglaterra. O Liverpool fechou a contratação do Alexander Isak, ele vai fazer os exames médicos nessa segunda-feira. Estou gravando aqui, já são 9h49, então já teve Here We Go, já teve tudo, mas a gente ainda não teve a confirmação oficial. A ideia é eu vou lançar esse vídeo no YouTube agora, sem edição, sem nada, só pra trazer informação pra vocês. Negócio fechado em 125 milhões de libras, mais 5 milhões de bônus. Pelo que o Ben Jacobs disse, não são 5 milhões em bônus, o negócio total é 130 milhões. 125 milhões fixos, e o Liverpool se prontificou a pagar os 5 milhões no mecanismo de solidariedade. Para quem acompanha futebol brasileiro, deve muito saber disso. Quando um time forma um jogador, ele tem direito a uma porcentagem da transferência futura e o Liverpool vai pagar essa transferência, não vai sair do montante do Newcastle. Então, valor fechado, 130 milhões de libras, a maior contratação da história do futebol inglês, recorde absoluto. Terceira maior contratação da história do futebol mundial, tá? Alexander Isak, 130 milhões de libras, atacante sueco de 25 anos, jogador que passou dos 20 gols nas últimas duas Premier Leagues, a novela que se arrastou a janela inteira, que se forçou, o jogador fez greve. Tivemos tudo para esse negócio melar, mas deu tudo certo. A FSG conseguiu, numa mesma janela, fechar com Wirtz e com o Isak. Ou seja, quebrou o recorde britânico de transferências duas vezes, caso Wirtz acerte todos os bônus. E você pode estar pensando que talvez seja um valor alto, e eu concordo, tá? Eu sempre tive minhas ressalvas em relação a essa contratação por um motivo, não pelo que ele joga de bola, porque ele joga muita bola, muita bola. Mas o Isaac teve alguns problemas de lesão ao longo do tempo, tá? Quando ele precisou jogar regularmente meio de semana e final de semana, ou seja, quando ele tinha calendário europeu, ficou um pouco pegado, ficou um pouco puxado para ele, tá? Mas ele é um grande jogador, ele consegue atuar fazendo gol, consegue dar assistência, é um cara muito participativo dentro do jogo. E acho que a gente vai ter menos problema. Claro, a pressão pelo número, pelo valor, é enorme. A gente vê o quanto o Wirtz está sendo cobrado nas redes sociais, entre muitas aspas, pelo valor que foi a transferência dele. Então o Isaac vai passar por isso, é óbvio, ainda mais depois dessa novela toda que foi com o Newcastle, tá? Com certeza isso vai ser papo aí do o final, né? Na Inglaterra eles vão fazer aquela live na Sky Sport, aquele programa ao vivo, cobrindo as janelas de transferências e tal. E com certeza isso vai ser o grande assunto, vai ser a grande transferência da temporada. Conseguiu passar do Wirtz, até pelo toda a novela que teve. Então ele vai ter que lidar com isso. Mas ele é um cara que tem qualidade técnica e está habituado à liga para isso. Minha preocupação com ele sempre foi física. Mas essa minha preocupação diminui quando a gente tem o Ekitike. A gente nem sabe o que vai ser do Ekitike, se ele vai jogar na ponta esquerda, se ele vai na reserva, mas com certeza o Arne Slot vai poder dosar o Isaac, vai poder guardar o Isaac para determinados jogos. Quando o Isaac tiver com um início de sobrecarga, vai poder falar: Isaac, senta ali no banco hoje, descansa, entra no segundo tempo. Ou Isaac, sai aí com 50 minutos de jogo, 60 minutos de jogo, que você já tá cansado, que eu posso pôr o Ekitike para jogar no seu lugar. Entendeu? Eu acho difícil, particularmente falando, tá? Eu vi algumas pessoas montando esquemas com 4-4-2, com o Ekitike e o Isaac na frente, o Salah aberto na direita, o Wirtz na esquerda mais recuados. Acho muito improvável que o Arne Slot deixe o 4-2-3-1 que ele tem usado, tá? É o esquema que ele usava no Feyenoord, é o esquema que ele usa no Liverpool desde que chegou, e acho muito difícil que ele mude esse esquema. O Ekitike pode jogar na ponta esquerda? Pode, mas tem o problema do Gakpo, porque o Gakpo tem rendido ali nesse início de temporada. Pode não estar sendo encantador, mas ele deu gol, fez assistência, fez gol e assistência. Então, assim, é um cara que tem rendido por ali. Então, acho que é uma questão de encaixe. Vale lembrar, ele ficou esse tempo inteiro sem treinar, tá? Ele saiu antes da viagem para a Coreia do Sul do Newcastle, foi dispensado daquela viagem, antes mesmo daquela viagem, ele não viajou. Então, ele tá um tempo inteiro treinando sozinho. Ele tá sem ritmo de jogo. É um cara que já teve alguns problemas, teve muitas lesões na coxa, tem algumas coisas. E acho que ele vai. É um cara para talvez daqui a 2 semanas, depois da data FIFA, 2 rodadas de Premier League, ele tá pronto ali para uma carga maior, ser um titular, jogar 90 minutos. É algo a ver. Ele foi convocado pela Suécia, então acredito que ele vai se apresentar lá na data FIFA. E a gente vai poder ver um pouquinho dele em ação, quem sabe, alguns minutos. Mas é uma contratação excelente do Liverpool. Se você não pensar em valor, não pensar em risco, é uma contratação excelente, porque contratou um dos melhores atacantes da liga. O valor é salgado? Gente, transferência entre times da Premier League é muito caro, tá?
acabou que fechou no valor que a gente imaginava que seria o suficiente, 130 milhões de libras. Acho que menos do que isso era difícil o Newcastle aceitar, e 150 milhões de libras acho que era meio irreal, tá? Então acho que fechou um bom valor, o Liverpool consegue um grande atacante, acho que o encaixe vai ser bom, é um jogador também muito inteligente. Ele já tem alguma ligação com o Liverpool há algum tempo, quem acompanha o Liverpool há mais tempo, desde antes dele ir pro Borussia Dortmund, que ele foi, já tinha coisa ligando ele ao Liverpool. Quando ele estava na Real Sociedade, tinha coisa ligando ele ao Liverpool, mas acabou que o Newcastle foi lá, fechou, e a FSG trouxe ele já por essa bagatela como um jogador já afirmado, um jogador consolidado na Premier League, e um excelente jogador, tá? Acho que vai se dar muito bem no esquema do slot. Não me preocupa muito a questão do encaixe, porque, cara, tem o aval do Edwards, tem o aval do scout do Liverpool, que é bem bom de identificar jogadores. Então espero que seja um cara que tenha uma adaptação mais tranquila. Fico um pouco preocupado com o Ekitike, se ele vai ser deslocado para a esquerda, que não é a melhor dele, mas que ele pode jogar. É um cara que ele por si só joga bem com dois atacantes, o próprio Isaac também. O Newcastle até pretendia trazer outros atacantes para jogar com ele, jogou com o Callum Wilson algumas vezes, jogou com o Murphy, não tem muito problema com isso. Mas acho difícil, talvez, os dois jogarem juntos pensando no Ekitike estando na sua melhor posição. Acho que inevitavelmente se os dois jogarem juntos, ele vai ser deslocado para a esquerda. Mas é possível. Acho que a gente vai ver. Eu só queria gravar, trazer essa informação para vocês. Marcar presença aqui no YouTube também. Então você que ouviu até aqui, tá sem edição, tá sem nada, mas eu achei importante gravar para poder trazer para vocês esse conteúdo e trazer essa informação, cara. É a maior janela da história do Liverpool e uma das maiores janelas da história da Premier League. Wirtz, Isaac, talvez o Mark Guerre, que já deu até entrevista falando que foi uma honra capitanear o Crystal Palace, um clima meio de despedida. O Liverpool fez proposta. Joe Gomes pode estar saindo ainda no final dessa janela. Teve uma proposta aí do Milan, parece de 15 milhões de euros. Então, a ver, tá? Talvez lá pro meio da semana, lá pra quinta-feira, a gente faça um direto de Liverpool bonitinho, aí mais calmo, mais tranquilo para falar de tudo isso. Mas o importante agora é isso. O Liverpool, Alexander Isak, here we go. Acabou a novela. A gente não vai precisar abrir de manhã o Twitter e ver, o Alexander Isak só quer o Liverpool, o Newcastle não quer vender, o Liverpool aguarda uma abertura do Newcastle. Acabou a novela. E agora é pensar em como ele vai encaixar, como vai ser essa adaptação dele, do Ekitike, como o Salah vai lidar com mais uma mudança ao redor dele. O Salah deu uma entrevista dizendo que achava o Arsenal favorito, porque o Liverpool ainda tinha que se adaptar, teve muita gente diferente. Comentou sobre o Ekitike, de que ele precisava entender quando que ele queria que acelerasse, quando que o movimento que ele fazia, que isso ia demandar algum tempo nos treinos e tudo mais. Então agora é uma outra parte, mas a janela de transferência está acabando. Isaac é do Liverpool e muito provavelmente, creio eu, que amanhã seja confirmado também o Mark Guerri. E com isso, talvez o Gomes possa se despedir para o Milan. Ver a questão do Konaté, né? Que saiu lesionado, talvez lesionado nesse jogo contra o Arsenal. Mas muito obrigado a você que ouviu. Deixa aí seu like, seu comentário. Esse vídeo tá entrando aí no nosso programa normal no Spotify. Então já comenta aqui o que você achou dessa contratação. Achou o valor salgado? A questão física te preocupa? O que você pensa sobre essa negociação? A maior negociação da história do futebol inglês e a terceira maior negociação da história do futebol mundial, atrás do Mbappé e do Neymar. Quem diria que a FSG soltaria duas contratações por mais de 120 milhões de libras na mesma janela? Inacreditável. Isso tendo o Ekitike que foi 95 milhões de euros se bater todos os recordes, todos os bônus. Inacreditável, cara. É a maior janela da história. Assim, não consigo pensar em outra. Se fechar com o Guerri, já tendo fechado com o Kerkez, que fez um jogo gigantesco hoje, tendo fechado com o Frimpong, tendo fechado com o Leone, cara, o Mahamadashvili já chegou da outra. É inacreditável. Acho que é tudo que a gente precisava. Esse Here We Go, a confirmação do Guerri se vier amanhã também, excelente. O Liverpool indo para a data FIFA como líder da Premier League, o único time 100%, 3 jogos, 3 vitórias, mesmo com o futebol ainda engatinhando, mas a gente espera que essa temporada possa ser mais uma temporada de sucesso. É isso, um abraço e até a próxima.